Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ilumina a sua vida. Compra o pastor e os crentes vêm junto. Esse é o tema para este vídeo. Louvado e agradecido seja Deus. Compra o pastor da igreja e toda a creteada vem junto. Infelizmente, é isso que tem acontecido nas eleições, meus queridos. Nas eleições, muitas congregações estão virando palanque político. Infelizmente, em época de eleições, muitas congregações, os cultos parecem mais um show político. Os cultos parecem mais culto de adoração a político, aonde muitos pastores se vendem, não todos, porque eu ainda acredito que em pleno século XXI ainda existe pastores, homens de Deus que não se vendem. Eu sou de uma geração de pastores raízes, pastores que não aceitavam político em cima dos púlpitos das congregações, pastores que defendiam com unhas e dentes que o púlpito era para se falar da volta do Salvador, para se falar do Evangelho, mas felizmente hoje o que vemos é muitos pastores se vendendo. E como é que funciona isso? O político chega numa congregação, chama o pastor, chama o líder daquela congregação, pergunta o que é que ele está precisando, promete trazer aquela solução para ele, para o pastor, pergunta se ele está precisando de dinheiro para banco, está precisando de dinheiro para comprar um terreno para abrir uma nova congregação, enfim, promete muitas as coisas e diz para aquele líder que se ele apoiar ele, né, ele vai cumprir com essa promessa com aquela congregação e vai trazer aquela oferta gorda para aquele líder. E é aí onde está o problema, porque o pastor se vende, o líder se vende, né? Aí sobra para quem? Para as creteada, para os crentes daquela congregação, onde o pastor vai fazer aqueles crentes sair com bandeira na rua, e muitos vão constrangidos, porque se não for, vai ser considerado crente rebelde, vai ser perseguido pelos demais. E como muitos têm o pastor como homem de Deus, e acha que tudo que um líder fala tem que ser obedecido, porque interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, porque nem tudo que um líder ensina, você tem que dizer amém. Nem tudo que eu, Josias, disse daqui, você tem que dizer amém. Sem antes examinar nas escrituras sagradas se o que eu falo, se o que o seu líder fala tem base bíblica, tem apoio bíblico. Então, compra o líder, compra o pastor e os crentes vêm junto, a igreja vem junto. Então, esse é o problema da igreja que se envolve em política, porque há grande divisão. Veja o que aconteceu nessa eleição para presidente, o que aconteceu, divisão dentro da igreja. Meu irmão e minha irmã, você tem o direito de votar na direita ou na esquerda. Você vota em quem você quiser. Não é o líder que vai te obrigar a votar. Você vota em quem você quiser. O voto é independente. Então, o que nós vemos é que nas eleições muitas congregações recebem os políticos porque o pastor está ganhando. O político não vai de graça para uma congregação, o pastor não vai pedir voto. A congregação a troco de nada. E aí é que está o problema. Aí chega lá um político da direita ou da esquerda, não interessa, e faz da congregação um show misso. E tira a glória de Deus e vai para o político. Então, meus queridos, naqueles tempos, a maioria dos pastores não aceitava político em cima do púlpito. E hoje o que nós vemos é pastores exaltando a político em cima do púlpito.
dentro das congregações, irmão com bandeirinha de partido político. Não interessa se é o seu político é da direita ou da esquerda. Você vota que você quiser. Mas não faça da congregação um curral político. Não faça da congregação uma divisão. É por isso que muitas pessoas que já não iam para essa congregação, agora que não vai mais. Porque se você é eleitor da direita e você vai para uma congregação que o pastor volta da esquerda, vai trazer problema para a sua vida. E a igreja tem que ser tratada, tem que ser como se fosse um hospital, cuidar dos doentes, não matar os doentes. As pessoas procuram a congregação para se livrar dos estresses, para se alegrar na presença de Jesus. Mas hoje muitas congregações, não todas, viraram empresa, viraram negócio, onde muitos líderes estão abrindo congregação para se enriquecerem, e estão se enriquecendo. Em pleno século XXI, estão. E o perigo da religião se misturando com a política é que é por causa dos senhores pastores que se envolvem em política, porque vocês visam isso, que virá a grande perseguição. A grande tribulação vai vir por causa de muitos religiosos que se meteram na política. Se meteram na política. Porque a grande perseguição, a grande tribulação não é Deus. Não é da parte de Deus para com os crentes, é da parte do sistema político contra o sistema religioso. A grande tribulação virá da parte do anticristo, do sistema político. A grande tribulação é o sistema político perseguindo a religião. E os senhores pastores envolvidos em política, que envolve a igreja em política, estão contribuindo para essa grande tribulação. Vocês estão gerando ateus, vocês estão gerando desigrejados, vocês estão fazendo pela política o que vocês não fazem pelo evangelho da graça. O que tem de pastores crentes fazendo pela política, se estivesse fazendo pelo evangelho da graça, pelo reino de Deus, teria ganhado muitas almas. Quantas almas os senhores jogaram fora das congregações por causa do partido da direita ou por causa do partido da esquerda? Quantas almas os senhores excluíram da congregação porque votaram na esquerda? Então, virá grande tribulação por causa deste desenvolvimento de pastores envolvidos na política. É por isso que eu prego, diga não a pastor na política. É por isso que eu prego, diga não à bancada evangélica, porque de evangelho não tem nada. Tudo é manobra. Porque você acha mesmo que um pastor que usa a palavra de Deus, a Bíblia, dentro da congregação, lendo o Velho Testamento, lendo o preceito judaico, você acha que um pastor que prega salvação em cima do dízimo, você acha mesmo que um pastor, um bispo, um apóstolo, um crente que diz que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você não der o dízimo, você é ladrão de Deus, você acha que um cara desse, que dentro da congregação usa a Bíblia para mentir, enganar você, dizendo que você vai para o inferno porque não é dizimista. Só quem vai para o céu é quem é dizimista. Aí você acha que o cara desse, você elegendo ele deputado federal, elegendo ele deputado estadual, elegendo ele senador, elegendo ele presidente da república, você acha que um cara desse vai fazer o que lá? Se na igreja usando a Bíblia ele mente, imagine lá no Congresso, em Brasília, que não se usa a Bíblia, se usa o livro da Constituição. Você acha mesmo que o pastor que não é honesto dentro da congregação, não é honesto, usa a Bíblia para mentir, enrolar você, para escravizar você, para chamar você de ladrão porque você não está dando dinheiro para ele. Você acha que um líder desse, você elegendo ele a um político, você fazendo de um pastor um político,
Você acha que ele vai ser um bom político? Você acha que ele vai ser justo, honesto? Você acha que Deus, Jeová, chamou pastores para se envolver em política ou para cuidar das ovelhas? Para cuidar do reino de Deus? A política não é do diabo, mas também não é para pastor. Deus não escolheu pastor para estar em política, para estar brigando por voto, por eleitor. Deus chamou o pastor para pastorear a sua igreja. Então, meus queridos, eu sou crente raiz do tempo que pastores não aceitava político em cima de púlpito. E por que é que aceita hoje? Você acha que os políticos vão de graça? E todo mundo sabe disso. Deveria ter uma lei para proibir de político estar no sistema religioso, dentro das congregações, pedindo voto. Mas por que não tem? Por causa da bancada evangélica que está lá. Eles não vão fazer essa lei, porque eles estão lá por causa disso. Né? Então, diga não ao pastor da política. Você não está gostando dessa mensagem. Mas se você quer ser político, seja político e não pastor. Se você não tem a vocação para pastor, vai ser político. Você não pode ser as duas coisas, pastor e político, político e pastor. Não, porque a Bíblia manda o político ser pastor, mas não manda o pastor ser político. É diferente, não confunda. O evangelho quer converter o político no cristão e não o cristão no político. Você entendeu? Não é a mesma coisa. Mas por amor ao dinheiro, estão fazendo da casa de Deus curral eleitoral, palanque político. Então essa mensagem é dura, mas é uma mensagem de amor à sua alma. O que os crentes se envolveram tanto dessa eleição que houve aí, brigaram tanto, arrumaram inimizade. Esse envolvimento que tiveram na política fosse no evangelho, teria ganhado muitas almas para Jesus. Você acha mesmo que um pastor que entra em política, ele está fazendo o ID do Senhor Jesus? Você acha mesmo que ele está tendo a aprovação de Deus? Eu fico imaginando no dia que os testemunhos de Jeová, eu fico imaginando no dia que os TJ se envolverem também na política. Eu fico imaginando no dia que os padres todos se envolverem também na política. Quem é que vai pregar o reino de Deus? Quem é que vai pregar o evangelho da graça? Estamos caminhando para um mundo de heresia, um mundo que as pessoas só pensam em dinheiro, em ser próspero, em prosperidade. E Jesus não prometeu riqueza a eu e a você aqui na terra, não. Você já é uma pessoa rica, porque você alcançou o evangelho da graça. A nossa riqueza, nosso galardão está lá no céu de glória. É por isso que muitos estão desigrejados, porque você acha que na noite linda, maravilhosa de domingo, a pessoa vai botar a melhor camisa, o melhor perfume, a melhor roupa, para ir para a congregação adorar a Deus e chegar lá a ver o líder acusando quem vota na direita, ou seja, acusando quem vota na esquerda, em vez de falar que Jesus está voltando, em vez de falar do evangelho do arrependimento, do evangelho do novo nascimento, está falando de política. E eu estou gravando esse vídeo porque a política vem aí e está virando bagunça em muitas congregações, em muitas igrejas. Quando eu digo igreja, eu estou se referindo a quatro paredes, mas eu sei que igreja somos nós, certo? Mas a igreja é quatro paredes entre aspas. Então muitas igrejas estão virando palanque político. E o pastor foi chamado para ser pastor, não foi para ser um deputado federal. Não foi para ser um deputado estadual, não foi para ser um senador, um prefeito, um vereador, um presidente, não. Agora o pastor ele pode votar no deputado, no senador, no prefeito, no vereador, mas
ser político, não. Mas há muitos que não concordam com esta pregação. Eu respeito a sua opinião, mas não concordo. Porque Deus Jeová deu seu único filho Jesus, por amor a mim e a você, e tem pessoas na terra que ele escolheu para pastorear as ovelhas dele. Político é político, pastor é pastor. Política é uma coisa, religião é outra. Jesus te chamou para pregar o reino de Deus, para pregar o evangelho da graça. Não foi para você ser político. Chamado para política é para outras pessoas. Então, meus amados, os políticos sabem, ele chega numa congregação, ele deixa uma oferta ali para aquele pastor, e aquele pastor vai ter a obrigação de fazer a cabeça dos irmãos para votar naquele político dele, porque se o político dele ganhar, vai trazer muitos benefícios para a congregação dele, para a igreja dele. Ou eu estou falando alguma mentira aqui, uma calúnia, alguma inverdade. E o sistema político sabe disso. Então, é pecado o pastor estar apoiando a direita ou a esquerda, envolvendo a igreja, misturando com a política, porque a grande tribulação vai vir para a igreja devido a essa união que a igreja se casou com a política. E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, aonde a fé de muitos está se esfriando, aonde muitos pastores estão se envolvendo, se vendendo pela política. Não é todos, porque ainda existem homens de Deus, pastores de Deus, mas naquele tempo, muitos pastores, a maioria, não se envolviam em política e combatia severamente isso. E as igrejas estão esvaziando. As pessoas não estão tendo mais alegria de congregar, porque dificilmente se encontra congregação que está pregando o evangelho do arrebatamento, o evangelho que Jesus está voltando. Assista esse vídeo e vamos meditar. A minha intenção de gravar esse vídeo é fazer você pensar. Meu amado, meu querido, senhoras e senhores, eu estou pregando para quem é crente. As eleições vêm aí, vote quem você quiser. Mas não se envolva 100% em política, se envolva no evangelho da graça, se envolva em ganhar alma para Jesus, se envolva em dar um bom exemplo para que nós que estamos aqui fora olhe para você e sinta o desejo de ser um cristão e que nós possamos sentir o desejo de servir a Deus através do seu testemunho. Mas o que vemos hoje é crente com bandeira de partido em vez de estar levantando a bandeira do evangelho. Vote quem você quiser, não importa. O voto é secreto. Mas não faça da casa de Deus negócio. Se é que é casa de Deus, né? Porque casa de Deus somos nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas a igreja é um lugar consagrado a Deus. Mas será que Deus está sendo honrado lá? Porque estão honrando mais o político do que a Jesus. Veja este vídeo. Eu vou explicar. Uma vergonha os pastores e a política do Brasil. Segura aí, eu vou explicar para você e não tenho medo não. Dê o que der. Isso aqui é a figura da realidade brasileira. Aonde você acabou de ver aí. Você compra o pastor e junto vem os crentes. Olha, gente, não que isso esteja certo, mas errado não está, tá? Porque eu já vi muita barganha, pastores acabam fazendo alianças com políticos e aí ele quer obrigar os crentes a votar naquele político que eles estão apoiando. Isso está errado. Outro sim, nós precisamos entender. Igreja é lugar de adorar a Deus. Igreja é lugar de culto, não é curral eleitoral. O que fizeram das nossas igrejas? O que essa imagem você acabou de ver. E esses pastores aqui atrás, aqui, não são só eles não. Eles aqui estão representando a classe dos pastores. Agora, claro, nunca poderemos generalizar. Sempre existirá um grupo de homens santos, separados para Deus, e que realmente faz a diferença. Nós não podemos achar que todo pastor é igual. Não. Mas que existe uma gama de pastores vendidos, tem sim. São verdadeiros apóstatas da fé. São verdadeiros negociantes.
que não são dignos, muitos, também não é todos, serem chamados de pastor. Agora, gente, que isso virou uma vergonha no nosso país, virou. Pastores envolvidos com política, pastores, ao invés de defender as convicções bíblicas, aquilo que Cristo deixou na palavra, estão preocupados em defender o seu partido, aquilo que creem. E mais, se alguns dos seus membros pensar diferente, você arrumou problema, porque parece que é um autoritarismo total. Ou seja, a ovelha é obrigado a votar no candidato do pastor, a falar a língua do pastor, porque senão, irmão, você é rebelde. É uma triste realidade, mas existe isso sim. Agora eu quero que você entenda o seguinte: tem muita gente comentando e criticando que todo pastor é igual. Não, para de falar assim, irmão. Não é toda pessoa, não. Tem homens sérios, tem homens íntegros. E eu chego a dizer que tem mais pessoas sérias e compromissadas, homens santos, do que pessoas de má índole, como essa imagem aqui é o retrato da realidade do Brasil. Agora, você não pode achar que todos são iguais. Você está errado pensar assim. Mas eu quero ouvir sua opinião. Você acha que esses pastores são os charlatões? São os mercenários? São os vendedores da fé? Eu quero ouvir você e que Deus te abençoe. Deixa aí teu comentário aí, irmão. Deixa aí o seu comentário aí desse vídeo aí. Já se inscreve no canal e deixa aquele like aí. Porque quando você faz isso, este vídeo que eu gravo aqui no canal, ele é mais divulgado pela plataforma, certo? Eu quero lembrar que eu não ganho um centavo aqui nesse canal, nessa rede social, certo? Mas eu ganho a alegria de expressar, eu ganho a alegria de expressar aquilo que eu jamais irei expressar em cima do púlpito da congregação, porque eu gosto de ensinar, mas se o meu ensinamento não está te agradando, você não está gostando, tudo bem. Que Deus te abençoe, abra o seu entendimento, que você procure outro canal, mas aqui eu gosto muito de, quando chega inscrito e mais inscrito, fico triste quando alguns vai embora, mas eu não vou e não consigo parar de ser eu mesmo, de pregar aquilo que eu creio, certo? Isso tem me custado muito caro, tem me trazido muita inimizade, mas eu não consigo. E eu entendo que Deus está me usando. Eu entendo que Deus está me usando para ter essa coragem, essa ousadia de dizer a você que Jesus está voltando e que não se embarace com política. Não faça da casa de Deus curral eleitoral. E diga não a pastor da política. Você acha que o pastor que prega dízimo na congregação, na igreja, você acha mesmo que um pastor que diz que se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus, você acha que um pastor desse, você botando ele lá no Congresso, em Brasília, você acha que um pastor desse, você elegendo ele para um deputado estadual, para um deputado federal, para um senador, você acha que um pastor desse vai ser honesto? Se ele não está sendo honesto nem dentro da congregação, se ele dentro da congregação está sendo desonesto, pregando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, pregando Malaquia, pregando judaísmo no lugar do cristianismo, pregando Moisés no lugar de Jesus, mentindo para você, dizendo que se você não der o dízimo, você não vai prosperar, e quem prospera é só quem cobra o dízimo. Aí você acha que um cara desse vai defender a igreja lá no Congresso Nacional? Você acha que um pastor da política ele vai defender a igreja? Se dentro da igreja ele está mentindo, distorcendo as escrituras. Eu estou falando dos pastores mercenários da fé. Não todos. Eu estou falando de muitos, não todos, porque tem pastores sinceros, sim, senhor. Não só no meu tempo, do pastor Manuel Tristão Dias, não só no meu tempo do pastor José Pereira da Hora, do pastor Manuel Miguel Dias, não só no meu tempo dos pastores que Deus já recolheu, não, mas hoje ainda existe os pastor Manuel Tristão Dias, existe ainda os pastores José Pereira da Hora, existe sim os pastores Manuel Miguel Dias, existe sim ainda esses pastores ainda. Deus já levou muitos, mas ainda existe ainda pastores sinceros, que o objetivo dele é ganhar alma para Jesus, que o objetivo dele é dizer que Jesus está voltando. Então a minha intenção é fazer você pensar e refletir
e procure uma congregação de pastores que não se envolve em política, em pastores que não fica seu inimigo porque você votou na direita ou na esquerda, tá certo? Então, a eleição vem aí e eu já imagino que muitas congregações vai virar um território de conflito. E Deus não deu Jesus na cruz, seu único filho, para morrer na cruz, para ver a sua igreja aqui, uns brigando com o outro por causa de política, um matando o outro por causa de política. Deixa a política para o povo do mundo, gente. E quero lembrar que eu não sou testemunho de Jeová, não, porque vocês que chamam as testemunhas de Jeová de seita, pelo menos vejam esse pico da verdade lá. Eu admiro muito essa doutrina, que até hoje eles não se envolvem em política, né? E se envolver, eles lá da Torre de Vigília vão ser eleitos. Aí pronto. Misericórdia. Então vamos aprender com as seitas, né? Que está tendo mais verdade do que nós que se julgamos dono da verdade. Então fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus, certo? Beijo no coração de cada um. É escrito pelo Josias Dias.